Queridos irmãos, graça e paz, bom nos encontrarmos aqui juntos, louvando, exaltando, engrandecendo o nome do nosso Deus, outros que nos acompanham pelas nossas redes sociais, que Deus os abençoe também. Como disse o presbítero Giva no início da liturgia, vivemos certamente tempos difíceis, mas isso não impede que louvemos ao Senhor com alegria, com espontaneidade, com esperança, com fé em nosso coração. Justamente, queridos, nos dias difíceis, que a nossa fé é provada, que nós temos a oportunidade de crescer um pouco mais, como nós inclusive cantamos em uma das canções. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Então, são nesses momentos de dificuldade, de luta, de aperto, de privação, de incertezas, do ponto de vista humano, que nós podemos colocar a nossa esperança em Deus e que a nossa fé é fortalecida, Então, que a gente, mesmo em meio a cenários tão difíceis como esse que a gente está vivendo nesse momento, mas mesmo em meio a esses cenários, a nossa alegria por sermos filhos de Deus, por pertencermos ao seu reino e por termos a oportunidade de cultuá-lo, de louvar o seu nome, jamais seja ausente no nosso coração, ausente na nossa vida. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Colossenses. Nós então daremos continuidade, sequência a essa carta. Se porventura os irmãos desejarem ligar os ventiladores, fiquem à vontade, tá bom? A gente já está num período em que a temperatura está esquentando um pouquinho, então, se os irmãos desejarem, ainda que seja no mínimo, um vento para circular, fiquem à vontade. Nossa igreja, nesse período e nesse sentido, tem sido privilegiada por não termos ar-condicionado, e isso, de certa maneira, nos ajuda, não ser também um instrumento de propagação e de disseminação desse vírus. Colossenses, capítulo de número 3, nós vamos hoje, queridos irmãos, dar continuidade e paramos no versículo de número 11. Hoje nós vamos seguir versículo de número 12 até o versículo de número 17. Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 até o 17. Conforme eu disse aos queridos irmãos, Paulo, nos dois primeiros capítulos, faz um desenvolvimento com um cunho um pouco mais doutrinário, teológico, e a partir do capítulo 3, Paulo então trata de uma forma mais prática aquilo que ele naturalmente disse no início, ou nos dois primeiros capítulos da carta. O tema central dessa carta, queridos irmãos, conforme nós temos enfatizado e deixado muito claro, é a suficiência de Cristo. Crer em Jesus é suficiente para salvar e redimir o pecador. Não há necessidade de acréscimo, de agregarmos absolutamente nada à obra de Cristo. Ela já é suficiente, ela já é plena, ela já é completa, ela já é satisfatória. E o problema justamente aqui nessa carta ou nessa igreja era, o acréscimo que alguns queriam fazê-lo. Então Paulo discorre sobre isso no capítulo 1, no capítulo 2, e agora no capítulo 3 ele está aplicando. Por isso que a gente tem se deparado com textos tão práticos, como é o nosso estudo hoje à noite. Vamos ler juntos, a uma só voz, Colossenses 3, do 12 ao 17, vamos lá? Revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos lá, irmãos, juntos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Queridos, 2020, claro que é chamado o ano da pandemia. E eu tenho certeza que nós não esqueceremos jamais esse ano. Lembram-se de alguns anos atrás, onde houve também algo, não na mesma proporção e intensidade, mas algo bem difícil, que foi a chikungunya, que dizimou, que ceifou a vida de muitas pessoas, inclusive aqui da nossa cidade. Me recordo bem que aquele Natal e aquele Ano Novo foi atípico. Lembro-me que vim aqui ao culto de Natal, a cantata, inclusive não aguentei nem ficar em pé durante o período da cantata ou em algum momento. Tamanha eram as dores que eu sentia em virtude da chikungunya. Esse ano também será um ano marcante na nossa vida. Os anos passarão e nós sempre nos recordaremos do ano da pandemia do coronavírus. Mas a despeito, queridos irmãos, de 2020 ser um ano conhecido e marcado pela pandemia, 2020 também é um ano em que nós chamamos de ano de eleição. A pandemia, de certa maneira, ainda está ocultando um pouco dessa realidade que nós nos depararemos com ela um pouquinho mais adiante, daqui a alguns dias, pouquíssimos meses à frente. E, de certa forma, nós já estamos em meio a essa campanha eleitoral. Embora legalmente ainda não se tenha começado a campanha eleitoral, mas nós já, de certa maneira, discutimos, ouvimos os pré-candidatos, as propostas, as promessas, os compromissos que cada um naturalmente já começa a fazer, e não tardará o dia em que nós teremos que ir a uma urna, a uma sessão, e escolher quem vai nos governar a nível de município e escolher também os nossos vereadores. E mesmo aqueles que costumam anular o seu voto por discordar das propostas existentes ou por não encontrar nas propostas existentes nenhuma interessante, atrativa, e ainda assim resolva anular ou deixar em branco o seu voto, isso não impede-nos que nós participemos do processo de eleição, do pleito eleitoral. E as nossas decisões e as nossas escolhas para prefeito, para
vereador, assim como foram há 2 anos atrás para presidente, para deputado federal, para deputado estadual, para governador. Ou seja, a eleição, ela naturalmente, independente da motivação pela qual nós escolhemos candidato A ou B, ela tem suas consequências. Ela tem seus resultados, sejam eles bons, sejam eles ruins, isso independe do ponto de vista, ou depende do ponto de vista de quem naturalmente está a fazer a análise política daquele governo. Mas a verdade é que a gente participa de um processo eleitoral, ou ativa ou indiretamente, e independente do resultado, aquela escolha, aquela eleição, sempre traz resultados para a vida da população. E eu quero, queridos irmãos, hoje à noite, então, conversar com vocês, à luz do texto que nós lemos, sobre eleição. Mas eu não quero falar da eleição para presidente, para governador, para prefeito ou para o legislativo. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre uma eleição diferente, a eleição divina. Nós já sabemos, queridos irmãos, que Paulo está aqui aplicando as verdades que outrora ele tinha ensinado no capítulo 1 e no capítulo 2. E as verdades que ele ensinou lá, dentre elas, é a que Cristo é superior e que Cristo é suficiente a absolutamente tudo. Inclusive, no capítulo de número 2, Paulo refutou as tendências do falso ensino da igreja de Colossos. As tendências gnósticas, legalistas, ascetas, místicas. Paulo estava refutando veementemente aquelas tendências prejudiciais e nocivas do falso ensino ali da igreja de Colossos. E ele então, no capítulo de número 3, usando essa palavra que os irmãos veem aí nas suas Bíblias, portanto, ou pois, ou já que vocês ressuscitaram e morreram com Cristo, há uma maneira, há uma forma de se viver que o agrade, que glorifique o seu nome. E aí, naturalmente, o apóstolo Paulo vai aqui, especialmente no versículo de número 12, usar essa expressão, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Paulo vai voltar os seus olhos para a eleição. E é com essa ideia em mente que eu quero convidar os irmãos a que a gente pense sobre o tema o eleito. E em primeiro lugar, queridos irmãos, o eleito possui essa condição por uma decisão divina. O eleito possui essa condição por uma decisão divina. Observem o que é que Paulo diz aí no versículo de número 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, ou como eleitos de Deus. Essa conjunção que Paulo utiliza aí, pois ou portanto, ela traduz a seguinte ideia: então, por esta razão, consequentemente, conformemente, sendo assim. Ora, já que vocês estão unidos a Cristo, já que vocês foram aproximados de Cristo, já que vocês estão conectados com Cristo, porque essa é a tônica do capítulo de número 3, e a gente viu isso do versículo 1 ao versículo de número 4, a conexão com Cristo. Mas Paulo já tinha tratado disso no capítulo 2, versículos 6 e 7, quando Paulo disse: vocês receberam a Cristo, assim como vocês receberam a Cristo lá no momento da conversão, andai nele edificados, nele radicados na fé, nele confirmados, crescendo em ações de graças. Então, já que vocês são eleitos de Deus, já que vocês estão conectados com Cristo, já que vocês estão unidos a Cristo, já que vocês são de Cristo,
há uma forma, há uma maneira de se viver que o agrade, que glorifique o seu nome. Mas como é que se deu, queridos, e aqui essa é a pergunta que nós devemos fazer. Como se deu essa conexão e essa união com Cristo? Como se deu essa recepção de Cristo, lá do capítulo 2, versículos 6 e 7? E Paulo então diz, por meio da eleição. Por meio da eleição. O termo que aparece aqui, o termo grego, ele traduz o sentido de selecionado, escolhido. Paulo está dizendo o seguinte: vocês foram escolhidos por Deus, vocês pertencem a Deus, vocês estão conectados com Deus, agora vivam de modo digno dessa eleição, dessa vocação. Eu queria lançar algumas perguntas, queridos irmãos, e ao mesmo tempo estabelecer as respostas para que a gente entenda melhor o que é a eleição de Deus. E a primeira é justamente o significado da eleição. O que significa a eleição? O N. Gruden, ele diz que eleição é um ato de Deus antes da criação, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa de sua suprema boa vontade. Se nós sabemos que a eleição é esse ato de Deus, no qual ele escolheu pessoas antes da fundação do mundo para serem salvas, não porque ele tenha contemplado ou visto algum mérito nestas pessoas, mas por causa da sua suprema boa vontade. Qual é então o fundamento da eleição? A resposta de Gruden já nos oferece o fundamento: suprema boa vontade de Deus. Mas olhando para o texto, e eu peço que você o faça, percebam como Paulo trata o fundamento da eleição. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Paulo está, queridos irmãos, mostrando claramente que o fundamento da eleição é o amor de Deus. E esse amor que aparece aqui não é o filéu, amor de amizade, não é o eros, amor sexual, é um amor ágape, é um amor incondicional. Esse é o fundamento da eleição, é o amor incondicional de Deus. Deus viu que todos os homens, por causa do pecado, não tinham condições de serem salvos. Ele então amou incondicionalmente alguns, os quais ele escolheu para serem seus filhos. Quando isso se deu, seria a terceira pergunta que nós podemos fazer ao texto, e a própria resposta de Gruden nos remete ao tempo da eleição, antes da criação, antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse. O decreto eterno de Deus da eleição já havia sido estabelecido. Então, o eleito, queridos irmãos, ele possui essa condição por uma decisão divina, por uma decisão de Deus. Mas, em segundo lugar, o eleito possui uma grande motivação. E qual é a grande motivação do eleito? Observe comigo o versículo de número 12 ainda. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Vimos que o amor é o fundamento, é a base da eleição, mas a santidade é o propósito, a finalidade pela qual esse indivíduo foi eleito, foi salvo. Ou a gente poderia dizer, queridos, que a santificação é um indício, é um fruto que demonstra se a pessoa está conectada a Cristo, se ela está unida a Cristo ou não. O seu desejo por ser semelhante, por ser parecido
com Cristo é uma evidência fortíssima de que aquela pessoa foi eleita ou simplesmente é um religioso, uma religiosa. E é importante Paulo destacar isso aqui, queridos irmãos, nesse momento, porque ele vinha tratando nos versículos anteriores e continuará tratando nos versículos seguintes sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina da santificação. E na percepção de Paulo se vocês são filhos de Deus, se vocês estão unidos a Cristo, se vocês estão conectados a Cristo, há uma forma, há uma maneira de se viver que o agrade. E essa maneira é mortificando a velha natureza e vivificando a nova natureza. O que nos chama a atenção, queridos irmãos, sobre a doutrina da santificação, é porque ela tem dois aspectos indissociáveis. E quais são esses aspectos? Primeiro, a santificação é um ato. No momento da conversão, no momento da regeneração, no momento do novo nascimento, Deus declara, por causa da justiça de Cristo imputada a nós, Deus declara os pecadores escolhidos por Ele santos, puros. Eis a razão pela qual podem agora se aproximar da presença de Deus, que é santo. Mas a santificação, ela também é um processo que começa no momento da regeneração, do novo nascimento, e que só termina na morte ou na volta de Cristo. Luiz Berkoff, quando ele fala sobre santificação, e essa processual, ele diz que há duas partes na santificação processual. A primeira é a mortificação do velho homem, o corpo do pecado, e a segunda é a vivificação do novo homem, criado em Cristo Jesus para boas obras. Nos recordemos, irmãos, dos versículos anteriores, especialmente do versículo 5 ao versículo de número 11, que Paulo vai usar de forma metafórica, comparativa, a ideia de roupa. E a ideia que Paulo vai utilizar olhe, chegue e tire essa roupa velha e vista a roupa nova. E é metafórico, é comparativa, porque Paulo está dizendo, a roupa velha, suja, fedorenta, empoeirada, cheia de vírus, o vírus do pecado, é a velha natureza que você precisa mortificar, que você precisa matar todos os dias. A roupa nova é a presença de Deus, é a presença de Cristo, é a habitação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Vamos nos recordar do que Paulo disse lá em Efésios capítulo 1, versículo do 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E aí Paulo vai dizer, objetivando serem santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, se o eleito ele possui essa condição por uma decisão divina, por outro lado, ele possui a grande motivação de ser santo, como santo é aquele que o elegeu, que o escolheu, que o salvou, que o predestinou. E por fim, queridos, terceiro e último lugar, o eleito possui novos afetos. E eu quero que você olhe comigo agora os versículos 13 ao 17. Percebam que Paulo
vai falar sobre novas vestes, novos afetos, novos sentimentos, novas emoções. Aqui, queridos, a gente precisa olhar mesmo para a Bíblia, eu peço que você faça isso, porque encontramos o oposto da lista que Paulo ofereceu no capítulo 3, versículo 5 ao 11, e agora a lista que ele nos oferece do versículo 12 ao 17. E eu quero que você olhe comigo primeiro os versículos 5 e 8 do capítulo 3. Como é que Paulo elabora lá a lista daqueles que vivem segundo a carne, segundo a sua natureza terrena, segundo a sua natureza pecaminosa, ou seja, que não estão conectados a Cristo. Qual é a lista? Olha aí, versículo de número 5. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Versículo 8 do capítulo 3. Qual é mais a lista daqueles que vivem segundo a natureza terrena? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. O Esbes, eu citei isso aqui para os irmãos, disse que Paulo trabalhou no versículo 5 sobre aqueles pecados que afetam e atingem diretamente o ser, a pessoa. Já no versículo de número 8, Paulo tratou sobre aqueles pecados que atingem a comunidade, o próximo, a coletividade. E de fato, faz sentido o que o Esbis diz. Mas observem, queridos, que agora, no versículo de número 12, ou a partir do versículo de número 12, Paulo vai enumerar os novos afetos, os novos sentimentos, os novos comportamentos, a nova maneira de viver daqueles que são eleitos de Deus, escolhidos por Deus, que estão unidos a Deus, conectados com Cristo. E quais são esses novos afetos? O reverendo Augustus divide em blocos, e eu quero citar para os irmãos. Primeiro, emoções santas, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, ou vamos na versão atualizada, diz o quê? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O eleito possui emoções santas. Percebam o contraste com os versículos 5 e com os versículos 8. Ira, indignação, maledicência, avareza. Agora é o contrário. Bondade, mansidão, compaixão, misericórdia. Segundo o reverendo Augustus diz, uma paciência que perdoa e suporta. Versículo de número 13, o que é que nos diz o texto? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Ou seja, você agora tem novos afetos, tem novos sentimentos, não é mais aquele ser rancoroso, amargurado, azedo, iracundo. É agora um ser que perdoa e um ser que suporta. Claro, queridos, que esses versículos todos, daria para a gente fazer várias séries de sermões, e eu não pretendo nesse momento fazer isso, mas eu acho que é importante a gente frisar que essa ideia de suporte não é a ideia de aguentar, de tolerar, mas é a ideia do que esses tripés estão fazendo aqui para esses celulares na transmissão. Eles servem de quê? De suporte para que o celular não vá para onde? Para o chão. É isso que Paulo está dizendo, suportem, sustentem uns aos outros mutuamente, perdoem mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E é interessante que o fundamento para essa prática está no perdão obtido por Cristo Jesus. Assim como o Senhor vos perdoou,
assim também perdoai vós. Terceiro, amor. Versículo de número 14, diz o que, irmãos? Acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que fez com que Deus escolhesse e salvasse pessoas sem nenhum mérito, sem nenhuma condição. Esse amor agora precisa ser o vínculo, o que une, o que aproxima. Eis a razão porque tanta gente diz que o que nos une é maior do que o que nos separa. As diferenças pessoais, elas devem ser submetidas a algo maior, que é a unidade em virtude do amor de Deus que nos une. Mas, irmãos, a paz de Cristo, versículo 15, vamos lá? Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo. Como desfrutar de paz nas relações se o relacionamento com Deus não está em paz? Em paz com Deus, em paz com o próximo. É uma conexão que nós não podemos separá-la jamais. Em paz com Deus, em paz com o próximo. Não paz com o próximo, guerra com o próximo, consequentemente com Deus. Guerra com Deus, guerra também com o seu próximo, guerra também com o seu semelhante. Gratidão, versículo de número 15, a parte B. E sede o quê? Agradecidos. Onde é que Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Ele estava num hotel 5 estrelas, num resort, comendo camarão ao alho e óleo, bebendo uma Coca-Cola gelada? De maneira nenhuma. Ele estava preso, sem saber o que lhe aconteceria no dia de amanhã. E isso injustamente, por causa do nome de Cristo. Ainda assim o apóstolo fala sobre gratidão. Por fim, o que é que Paulo diz mais aí que deve ter no coração? A palavra de Cristo habitando em nós. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí vem um outro ponto que o reverendo Augusto ainda destaca, que é a comunhão. A parte B do versículo 16. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esse texto específico de Colossenses 3,16 é muito utilizado quando se fala sobre aconselhamento mútuo. Mas como desfrutar dessa relação se não houver comunhão? E é justamente isso que Paulo está destacando aqui, queridos irmãos. Por fim, ele, então, no versículo 17 diz: e tudo que vocês fizerem, tudo, absolutamente tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus. O que significa isso? Significa invocar o nome de Deus, pedir a direção de Deus para que, com palavras ou ações, tudo seja feito para a glória e o louvor do seu santo nome. E aquilo que não provém de Deus, aquilo que não glorifica o seu nome, consequentemente ser deixado de lado, ser mortificado, essa velha natureza corrompida pelo pecado e totalmente desagradável à santidade e à presença do nosso Deus. Queridos, o eleito de Deus é esse ser que possui essa condição por uma decisão divina, ele possui uma grande motivação e, por fim, ele possui novos afetos, ele possui novos sentimentos. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? E eu iniciaria, queridos irmãos,
dizendo que o nosso coração todos os dias deve se encher de gratidão a Deus por Ele ter um dia nos salvado e nos escolhido para sermos seus filhos. A Bíblia é muito clara, queridos, a Bíblia é muito objetiva em dizer e mostrar que se fosse por minha própria vontade, por minha própria decisão, por minha própria escolha, o último lugar que eu estaria nessa noite era aqui. E a gente poderia fazer essa pergunta e deveria fazê-la diariamente, quando o nosso coração quer azedar, amargar, diante dos problemas, das lutas, a gente deveria se lembrar quem eu sou. E aí eu me recordo que eu sou um filho de Deus. Eu me recordo que eu não merecia absolutamente nada, senão a perdição, a condenação. E Deus, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua graça, se lembrou da minha vida e me incluiu num plano que Ele estabeleceu desde toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Se dependesse de mim, se dependesse de você, sabe onde nós estaríamos? Nós estaríamos como ovelhas desgarradas, sem pastor. Nós estaríamos ainda naquela situação de perdidos, de doentes. Mas louvado seja o nosso Deus, porque Ele mandou Cristo e Cristo me encontrou. Cristo encontrou você. Cristo curou a minha vida e Cristo curou a sua vida. Louvado seja o Senhor. Mas, diante dessa constatação, nós precisamos, queridos irmãos, sondar o nosso coração no que diz respeito à nossa motivação para obedecer a Deus. Se somos eleitos de Deus, se somos salvos, se somos perdoados pelo Senhor, se estamos conectados a Cristo, se estamos unidos a Cristo, o nosso coração deve arder por uma vida melhor, por uma vida mais parecida, por uma vida mais semelhante à vida de Cristo. Agora, a grande pergunta é: qual a motivação de obedecê-lo? Ou qual a motivação correta para obedecermos a Deus? Qual é a motivação correta para mortificar o velho homem e vivificar o novo homem? E aqui eu queria citar Tim Keller, quando ele diz que há 3 formas de nós respondermos a Deus. Primeiro, irreligião, que é aquele momento em que a pessoa se esquiva de Deus como Senhor e Salvador, desprezando-o totalmente. Segunda forma de rejeitar a Deus, segundo Tim Keller, é pela irreligião ou moralismo, que é aquele momento em que a pessoa se esquiva de Deus como Senhor e Salvador, criando uma justiça moral e então apresentando-a a Deus em um esforço de mostrar que Ele deve algo a você. Mas qual é a forma correta? Tim Keller diz: o Evangelho. É aquele momento em que a pessoa recebe a justificação por meio da obra de Cristo Jesus. E ele diz mais: o Evangelho é diferente tanto da religião quanto da irreligião, tanto do moralismo quanto do relativismo. E para tanto ele cita o exemplo de Israel. E o que é que Israel nos mostra, queridos? Israel nos mostra que Deus primeiramente salvou, Deus primeiramente libertou o povo, e depois Ele deu a lei para que esse povo obedecesse. O Evangelho é essa mensagem. Primeiramente, Deus nos aceita, Deus nos recebe por causa da obra de Cristo. Segundo, Ele nos dá então a sua lei, para que, movidos por gratidão, obedeçamos a sua lei. Não é o contrário.
Por isso que eu enfatizo aqui, só a título de exemplo, eu enfatizo aqui muitas vezes que nós damos o nosso dízimo, não é para recebermos o triplo, 10 vezes mais depois, não. Nós devolvemos o nosso dízimo porque primeiramente o Senhor já nos deu, é expressão de gratidão, é expressão de fé. E o Evangelho, queridos irmãos, é essa verdade, que Deus nos aceita por meio da obra de Cristo, segundo Ele então nos dá a obediência à sua lei, para demonstrarmos e para provar se o nosso coração de fato pertence e é dele. E aí Tim Keller diz, a obediência à lei é resultado da libertação e da eleição, e não o motivo dessas coisas. Primeiramente, Deus escolheu e Deus libertou o povo do Egito. Depois Ele então deu a lei para que esse povo obedecesse. Mas, queridos, o eleito de Deus também não pode deixar o seu coração ficar azedo, amargo, tomado pelas circunstâncias da vida. Paulo é muito claro nesse texto ao nos dizer que a ira, a indignação, a revolta, a ignorância, a soberba, o orgulho, a impureza, a imoralidade, o desejo mau, perverso, a cobiça, a ganância, isso não pode fazer parte da nossa vida. E não pode fazer parte da nossa vida não é porque a gente vai alcançar algo, é porque a gente já foi alcançado pelo Evangelho, pela graça maravilhosa do nosso Deus. O eleito de Deus é alguém que perdoa. E perdoa porque um dia recebeu o perdão de Cristo. O eleito de Deus é alguém que se reveste de humildade, de compaixão, de bondade, porque são essas virtudes que ele encontra na pessoa do seu Salvador. Como nós podemos, queridos, deixar o nosso coração cheio de coisas que não agradam a Deus, inclusive muitas vezes tentando justificá-las, tentando responsabilizar pessoas por elas, ou por esses sentimentos. Eu ouvi uma frase de um pastor presbiteriano, muito já de anos de ministério, que trabalhou muito na área do aconselhamento, e ele disse uma frase que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: procure na Bíblia onde é que há ordenança para que o ofensor vá ao ofendido pedir perdão. E eu confesso que quando ele disse isso, eu vasculhei na minha mente algum texto e não consegui encontrar. E ele disse: não há, mas há sim, ao ofendido, perdoe. Ou seja, a responsabilidade de perdoar é do ofendido. E a responsabilidade é dele porque Cristo o perdoou. E porque Cristo nos perdoou. Nós não temos, queridos, nenhuma justificativa, nenhuma razão, nenhum direito de amargar o nosso coração, de azedar o nosso coração por circunstâncias adversas da vida. A nossa obrigação, nosso dever, a nossa responsabilidade como eleitos de Deus, como filhos de Deus, é viver
esses princípios e esses valores que a Escritura Sagrada nos ensinou nessa noite. Não encha o seu coração de ira, de maldade, de maledicência, de palavras indecentes. Encha o seu coração de bondade, de compaixão, de humildade, de mansidão, de paciência, de perdão, de amor, de paz. E eu quero concluir, queridos, dizendo que, de fato, nós provavelmente iremos às urnas ainda este ano para escolhermos os nossos prefeitos e vereadores. Porém, nós não devemos esquecer jamais de ser gratos a Deus pela eleição dEle, pelo decreto eterno, dEle ter me escolhido e dEle ter escolhido você para ser um filho de Deus, para ser uma filha de Deus. Esse é o maior privilégio e essa é a maior e melhor eleição que nós podemos falar, ouvir e sermos beneficiados por ela. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Eu queria convidar você nesse instante a fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor. Se possível, você pode ficar em pé. Vamos orar, queridos. Vocês que nos acompanham em casa, em seus lares também. Vamos ter um tempo de oração. Richard Foster, em seu livro A Celebração da Disciplina, ele diz que quando perguntou a um mentor dele, que era inspiração para Foster, no que diz respeito à vida de oração, e ele, quando foi questionado, ou quando perguntou ao seu mentor, qual o segredo de você orar tanto? Ou qual o segredo da oração? Como é que se aprende a orar como você ora? E a resposta que ele obteve foi: oração se aprende orando. Eu ouvi o reverendo Hernandes essa semana e ele dizia: aprender a perdoar, não é o praticar o perdão. Como é que se vivencia o perdão? É perdoando. Como é que se vivencia o amor? É amando. Essas virtudes, elas não são abstratas, pelo contrário, elas são extremamente concretas. Então eu creio que a gente precisa, queridos, é de oração, é de palavra e de oração. É por isso que eu queria convidar você nesse instante a fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor e orar ao Senhor Deus. Ore, peça a Deus para Deus nos livrar dessa pandemia, desse vírus, Deus exterminar isso. Ore para Deus guardar a sua vida, sua família, seus familiares. Não há nenhum problema de que você faça isso. Mas ore também pela sua vida espiritual. Peça para que Deus avive o seu coração. Você está com o coração gelado, você está com o seu coração endurecido, indiferente às coisas de Deus, ao reino de Deus. Ore ao Senhor. Está com o coração adoecido, ressentido, com alguma mágoa, com alguma queixa de alguém. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Deus vai fazer a obra. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar a nossa vida. Ó Deus, nós queremos nessa noite nos aproximarmos do Senhor com o nosso coração alegre pelo privilégio que temos de nos aproximarmos de Ti e não sermos fulminados. E sabemos, ó Pai, que isso não se dá por causa da nossa bondade, por causa de alguma coisa boa que haja em nós, mas se dá por causa da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor.
Te louvamos, ó Deus, porque mesmo em meio aos tempos difíceis, a Tua mão nunca nos desamparou. O Teu amor nunca nos desassistiu. O Teu amor nunca falhou. Bendito seja o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui, mesmo em meio a esse tempo de pandemia, o Senhor tem guardado as nossas vidas. O Senhor tem protegido-nos, e mesmo aqueles que talvez tenham perdido seus entes queridos durante esse tempo, o Senhor não tem deixado com que haja desconsolo, pelo contrário, o Senhor tem consolado, o Senhor tem confortado, o Senhor tem encorajado os teus filhos. Agradecemos, ó Deus, porque a provisão do Senhor, do ponto de vista material, também tem sido abundante. O Senhor não tem deixado faltar o pão na nossa casa, o Senhor não tem deixado faltar o nosso vestir. O Senhor tem feito e tem nos abençoado de forma que temos cumprido os nossos compromissos financeiros. Ó Deus, nós te agradecemos porque também, mesmo em meio a esse tempo difícil, o Senhor nos deu a oportunidade de usar intensamente a internet, e a tua igreja, o teu povo, sempre tiveram acesso a ouvir a tua palavra, a ser alimentado e fortalecido por ela. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado esta igreja, tem sustentado as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos dias difíceis, enfrentamos momentos turbulentos, mas a tua mão nunca nos desassistiu. O Senhor tem abençoado a tua igreja, tem abençoado o teu povo, e cremos, ó Deus, que nada, absolutamente nada, poderá impedir o teu agir nas nossas vidas. Ó Deus, nós agora nos colocamos nas tuas mãos, pedindo, ó Pai, que o Senhor cure as nossas feridas, tanto aqui presencial como virtualmente. Se há pessoas nessa noite, e se o nosso coração, ó Deus, porventura estiver enfermo, ferido, por algum problema com o nosso irmão, por algum problema com outra pessoa, que o Senhor nos dê a graça de sermos curados, de sermos restaurados, de sermos purificados, ó Deus, para o louvor da tua glória. Deus, não deixa que o nosso coração caminhe por muito tempo com feridas abertas, com males que só fazem enfermar e adoecer ainda mais a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, aqui a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança não esteja fundamentadas em homens, mas esteja unicamente em Ti, Senhor, que é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos a Tua graça, Senhor, e nos levanta nessa cidade, Pai, para proclamar a Tua palavra, para anunciar o Teu Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Perdoa também, ó Deus, os nossos pecados, nos purifica, nos limpa, Pai, de todo o mal. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.